Fala pessoal, paz do senhor, tudo bem? Faz tempo que eu não venho aqui fazer uma live com vocês, hein? Tudo na paz? Esperar o pessoalzinho chegar pra gente começar. Hoje livezinha rápida. Essa rápida dá uma hora. Ai, mulher fofoqueira, essa minha esposa. Fala, minha gente, paz do senhor, tudo bem? Paz, uma graça, Deus abençoe. Saudade. Parece aqui, Silvio. Devo ser. Tranqueira. Paz, Alessandra, tudo bem? Deus abençoe. Como é que vocês estão? Vamos ver se amanhã a gente faz aquela live lá dos casamentos, irmão. Pra gente casar o sanguíneo. Você é sanguinária? Eu sou sanguinária com psicopata. Casado com um sofredor? Tá feliz agora, Bolsonaro? Só a pescopata. Fala, Carlinhos. Tudo bem, meu amigo? Saudade de vocês, tudo na paz? Dedé, vem aqui para as pessoas te verem. Nossa, com essa cara dele toda Vem pintada aqui, de John Wick. Vem aqui. As Coisa pessoas querem linda. te falar oi, vem cá. Que lindo, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá dar uma saudação. Ai, Jesus Cristo. Hoje ele tava de terno e gravata, vestido de John Wick. Me falaram que eu ia ganhar R$5 se eu ficasse com isso aqui na cara. Vira de lado pra eu ver sua barba. Olha só. Tá fora da doutrina. A Assembleia de Deus não pode barba. Ai, meu Deus, é besta igual a mãe dele, cara. Essa genética é fogo, né? A minha genética é boa, da Silsa zoada. Só Jesus pra ter misericórdia. É isso aí. Saudades, irmã Graça. Deus abençoe, viu? Beijão pra todos. Vou guardar um pouquinho, ver se entra mais gente. Nos ajude aí, divulga a live, avisa o pessoal. Já vamos começar. Eu tô meio cansado, tô ficando velho. Essa semana eu nem fiz live durante a semana, eu tive uma alergia. Misericórdia, fechou o meu nariz, ficou ruim de respirar. Aí, graças a Deus, desde ontem melhorou, consegui ir pro culto, tranquilo. Na verdade, para eu faltar culto, só se eu estiver na mesa de cirurgia. Deus dá graça, né? Mas, graças a Deus, tudo na paz. Avisa que vai Já tô de começar volta. o culto 10h30 Osasco. 10h30 da manhã tem culto em Osasco, 10h30 da manhã. Nós vamos ter Escola Bíblica Dominical aqui em Pinda, das 9h30 às 10h30. Maurício, Deus abençoe, meu amigo. Teremos a Assembleia. Escola Bíblica Dominical, aqui na nossa igreja de Pinda, das 9h30 às 10h30, tá bom? 9h30 às 10h30. Depois, nosso culto vai acontecer lá em Osasco, com o pastor Milton e os nossos irmãos de Osasco. Primeiro culto presencial depois da pandemia lá em Osasco, das 10h30 às 11h30. Você pode participar. Osasco é uma bênção, uma igreja abençoada, ministros abençoados, um louvor abençoado. E você pode participar pela manhã. Você que gosta de cultuar já pela manhã, você pode fazer uma maratona de Bíblia, 9h30, 10h30, Escola Bíblica Dominical. Eu que vou ministrar no próximo domingo, se Deus permitir. Mas lá não tem transmissão, hein? Lá não tem transmissão? Não. Ah, não vai transmitir? Eu achei que ia transmitir. Então tá bom. Então você que está em Osasco aí na região, Confirmar com o Milton, das mas acho que 10h30 às 11h30 lá em Osasco, tá bom? Rosângela, como é que vai? Tudo na paz? Tudo bem? Beijão pro Alexandre, pra toda a família, viu? A gente Deus viu a abençoe. Rafaela cantando. Nossa, a Rafaela canta demais, né? Canta muito, rapaz. O meu sonho é a Rafaela virar crente e cantar no meu louvor, ó. Beck, né? Vocês têm que ser minha Beck. Que você é o cantor oficial. Eu sou cantor oficial, agora eu não prego mais fora. Parei com essa vida de pregar, agora eu só canto fora da minha igreja. Só prego na minha igreja. Fora é só pra cantar. Inclusive eu vou fazer uma serenata na casa do Wilder. Agora Ele falou assim que ele gosta muito de você, mas você força a amizade. vou pra Osasco. Irmã Lúcia, paz, tudo bem? Deus abençoe. Vamos lá, pessoal, não quero ser cansativo, não. Nos ajude aí divulgando a live, compartilhando com seus contatos, compartilhando a live aí. Não sei como é que faz esse negócio, se você que sabe. Mas pra gente alcançar o maior número de pessoas possível com a palavra de Deus. Já viu o Carlinhos aí, a Lu, Deus abençoe. Como é que vai Minas Gerais, Carlinhos? Saudade de vocês, dá notícia aí de Minas Gerais. Isso aí, Rosângela. Manda um beijão pra todos, viu? Deus abençoe. Esses dias eu vi ela cantando aquela música do Guarda-Costas, da Whitney Houston. Isso porque você não viu Poxa a vida. outra, a última. Canta agora. pra caramba, rapaz. O irmão tocou e ela cantou. Tá no meu nível. Tá no meu nível. Ah, daqui a pouco você se diverte.
Vou até virar a câmera. Gente, como eu vou explicar pra ele de uma forma que não magoe? Me ajude. Olha isso, tá descabelado. Sexta-feira, a gente adora. Ai, chega mais perto aqui pra você aparecer Não, na eu vou live. aparecer mais. As pessoas ficam perguntando de você toda hora. Eu gosto que sou perguntam. assim. Por isso que Igual eu esses tô dias, o pessoal tá fazendo os elogios, eu comecei a agradecer. Obrigado, pessoal. O pessoal, não, é o Dedé, não é você não, é outro Samuel. Eu falei, tá louco, ninguém merece. Marília Gabriela, paz, como assim? Silsa Martins vai pregar assim, né? Daqui uns tempos. Silsa prega, rapaz. Silsa é uma benção, graças a Deus. Ela é preguiçosa, ela não gosta de pregar. Ela fica enrolando. Por mim, ela Inclusive, pregava tem um sempre. vídeo novo no meu canal, Prega gente. muito. Silsa prega muito. Prega, canta, beija na boca do pastor presidente. Ê, mulher perfeita. Oi, você essa não cai aqui. na cadeira, né? Que é aquele que cuida de estar em pé e que não cai, tá na Bíblia. Meu sonho é o senhor, a pastora Silsa, aqui pregar e cantar. A Silsa prega e eu canto, Carlinhos. A Silsa prega e eu canto. Fechou? Jair, Kelly, Deus abençoe. Tô abusado, Carlinhos. Silsa prega e eu canto. Isso eu vou cantar composição minha ainda. Vou cantar a música dos outros. Tá vendo o que você tá fazendo, né, Carlinhos? Você tá dando asa e cobra. Ai, meu Deus. Pode deixar. Combinado, então. Chega mais perto aqui, ô Roberto. O pessoal fica perguntando se você viu o comentário aqui, já interage aí. Ah. Fechou, Carlinhos? Nós vamos pra Minas Gerais. Pão de queijo, goiabada, cascão. O que mais que tem de bom aí? Samuelzinho, mandei uma foto sua do desfile de 7 de setembro. Eu vi. Eu parecia um filé de borboleta. Misericórdia. Sangue de Jesus. Só tinha orelha e nariz. Mangraça, misericórdia, Agora rapaz. tem orelha, nariz e barriga. Ai, que engraçado. Que esposa carinhosa. Sai dela. Ué, você tava falando agora que eu era sanguinária? A galinha caipira, aí sim, Ai, que galinha. delícia. Tem pé de galinha? Eu vou também. Galinha caipira, que é pé de galinha que gosta do Tomás. Ai, que delícia. Tô Comer os fora. dedinhos assim, ó. Tomás, lá de Nova York, lá de Stanford, que gosta de pé de galinha. Quando acabar o do seu Esses pai, dias, ele entra. eu lá nos Estados Unidos, meu pai lá, acho que tava lá também, disse que vamos comer pé de galinha. Eu falei, eu saí do Brasil pra comer pé de galinha na América, rapaz. Sangue de miséria, sangue de Jesus. Tô fora, rapaz. Ninguém merece. Mas vamos lá. Pessoal, palavra de Deus, pra gente esquentar um pouquinho, alegrar o coração com a boa palavra de Deus. Salmo 16, vamos lá? Salmo 16, verso 11, é um salmo de Davi. Eu vou direto para o verso 11, que é o último salmo. Mostrar-me-ás a vereda da vida. Há uma versão que diz, mostrar-me-ás o caminho da vida. Tem uma versão que diz, mostrar-me-ás o meu caminho na vida. Na tua presença a plenitude de alegria, a tua mão direita há prazeres para sempre. Mostrar-me-ás a vereda da vida. Mostrar-me-ás o caminho da vida, revelar-me-ás o caminho da minha vida. Glória a Deus por essa palavra, amados. Sabe que as pessoas usam muito essa expressão, né? Fulano não achou o caminho dele ainda, né? Fulano não achou o seu caminho, fulano não achou a sua vocação, fulano ainda não se encontrou, mas a gente usa essa expressão, fulano não achou o caminho. Primeiro, amados, nós temos um caminho que deve ser universal para todos os homens. Ô, Alexandre, paz, meu companheiro, Deus abençoe, graças a Deus. Ainda tô com o nariz um pouquinho ruim, mas estou me sentindo bem melhor. A voz tá fônica, né? Tá um pouquinho diferente, mas tô me sentindo bem melhor, Alexandre. Saudade de você, meu companheiro. Beijão para todos, viu? Tava falando aqui com a Rosângela que a Rafaela canta muito, né? Deus abençoe e continue aumentando o talento dela cada vez mais para a glória de Deus. Falei que o meu sonho é ela virar crente e ir lá para minha igreja para cantar. Mas, pessoal, vou voltar pro tema. E às vezes a gente usa essa expressão, fulano não se achou, não achou o caminho. Nós temos um caminho que é universal, que deve ser o caminho de todos os homens. E quem rejeita esse caminho paga um preço muito alto. A palavra de Deus nos diz claramente, Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho. Ele mesmo disse, né, que larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que a encontrem. E apertada é a porta, a estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida e poucos há que a encontrem. Então Jesus é o nosso caminho. Jesus é a nossa trilha nessa confusão, nessa selva terrível da vida, nesse mundo. Então estou falando universalmente do caminho, o único caminho, né? Há um ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma. Porque no Império Romano, as estradas todas convergiam para Roma. Roma fazia estradas que
todas elas iam para Roma no final. Mas na vida espiritual não é assim, não são todos os caminhos que levam a Deus, muito pelo contrário. Existe um caminho que leva a Deus. No mundo de relativismo, tudo é relativo, cada um tem a sua verdade, cada um... Não existe isso. Jesus falou, eu sou o caminho, no singular. Só tem um caminho que leva ao céu. Ele é a verdade, só existe uma verdade. Você pode ter a sua verdade, mas ela não significa que ela é a verdade universal. Existe uma verdade universal. A verdade universal é Jesus de Nazaré. Ele é a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o verbo, a palavra. Né? O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, está falando de Jesus. E nele estava a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. Então, na verdade, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Quem está fora de Jesus tem uma sobrevida, tem uma vida inferior, tem uma vida escassa, tem uma vida pequena, tem uma vida limitada, tem uma vida sofrida. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque embora nós espiritualmente tenhamos um caminho, uma chamada, uma verdade, amados, não significa dizer que nós devemos desrespeitar os outros. Não significa dizer que nós devemos impor a nossa fé. De forma alguma. A própria palavra de Deus nos diz que não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. As pessoas têm o direito de rejeitar a Cristo, as pessoas têm o direito de viver as suas vidas como bem entenderem, a nós cabe alertá-las. A Bíblia diz bem assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. A Bíblia não diz que o mundo será cristianizado, a Bíblia não diz que o mundo aceitará o evangelho, não é isso que a Bíblia diz. Eu já vi pastores pregando, quando todo mundo aceitar o evangelho, Jesus volta. Isso é heresia. Leia o texto. Este evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. Em testemunho a todas as gentes, a Bíblia diz, né? Então, na verdade, o evangelho será pregado. Jesus disse que a maioria das pessoas renunciará, rejeitará, né, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse papo de que o mundo precisa ser convertido para Jesus voltar, isso é heresia. O mundo precisa ouvir a mensagem do evangelho. Depois que o mundo ouvir a mensagem do evangelho, então virá o fim. Basta nós pregar. Quem quiser aceitar, amém. A Bíblia diz, vamos lá para Marcos capítulo 16, verso 15, verso 16. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É opcional. É possível não crer. Então, quando eu me refiro aqui ao caminho universal, o caminho é Jesus. Mas eu não quero falar desse caminho, eu quero falar hoje do meu caminho, do seu caminho, que é um caminho que quando está em Cristo, cada um de nós faz o seu. E às vezes nós somos infelizes porque queremos ser igual ao outro, queremos viver a vida do outro, queremos nos comparar com o outro, queremos trilhar o caminho do outro. E o grande problema, talvez, de falta de identidade no meio cristão é isso. E aqui nós temos que ter bastante cuidado, viu? Eu vou dizer pra você, não se importe com o que as pessoas pensem de você, desde que você não peque e desde que você não escandalize o seu próximo. Então o limite da nossa liberdade é a liberdade do próximo e nós evitarmos escandalizar o próximo, fazer o próximo pecar. Agora também não vamos para esses exageros, né? Por exemplo, na nossa igreja, as mulheres podem usar calça comprida. Na nossa igreja, as mulheres podem usar maquiagem, podem usar brinco, cortar o cabelo. Nós não temos nenhuma restrição com relação a isso, né? Por quê? Porque isso versa sobre costumes. O que não pode na nossa igreja é se vestir de forma sensual, provocativa, porque isso é a doutrina bíblica. A Bíblia diz que a mulher tem que se vestir com modéstia, com pudor, né? Então, vamos orar assim, irmã Graça. Deus abençoe. Estou vendo a senhora aqui, tá com os joelhos e os pés doendo, inchados. Vamos orar, irmã Graça. Ao final da live, eu vou orar para a senhora vai receber saúde, em nome de Jesus. Então, amados, obviamente por coisas pequenas, se alguém se escandalizar comigo, mesma coisa. Eu gosto de futebol, se alguém me vir jogando futebol, aqueles crentes que não tudo é pecado, o pastor Samuel tá jogando futebol, vou escandalizar, vá pro inferno. Aqui vá, sinto muito. Aí também já é demais, né? Aí também já é um pouquinho demais. A minha esposa usa uma maquiagem, sai comigo. Eu vi o pastor Samuel, a esposa dele maquiada. Tem igreja que nem maquiagem pode, né? Tem igreja que um negócio disso. Parabéns, se escandaliza, vai, faça o que quiser na sua vida. Eu digo, quando nós levamos o outro a pecar, aí a coisa fica complicada. O limite da nossa liberdade é não levar o outro a pecar, mas não em minúcia, né? Não em coisinha pequena. Mas vamos voltar aqui pro texto? O que eu quero falar hoje pra você? Às vezes nós queremos viver a vida dos outros. Às vezes nós queremos viver a história dos outros. E não vai dar certo. Por isso que Davi disse, mostrar-me-ás, revelar-me-ás o meu caminho,
a minha vereda, a minha história, o meu caminho, amados, Deus fez 7 bilhões de pessoas só agora no planeta, fora os que já morreram, são os que estão aí para nascer. 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas diferentes, 7 bilhões de pessoas que não têm a mesma impressão digital, 7 bilhões de pessoas que não têm a mesma íris dos olhos, 7 bilhões de pessoas que não têm a mesma combinação do DNA, 7 bilhões de pessoas autênticas, diferentes, especiais, únicas, criadas à imagem e semelhança de Deus, porque Deus quer que nós tenhamos o nosso caminho, a nossa história. Eu tenho meu estilo, meu pai é um grande pregador. Eu sou um fã do meu pai, um admirador do meu pai como pregador, mas se eu tentar copiar meu pai e pregar igual ao meu pai, a voz é um pouco parecida, o jeito de ser um pouco parecido, mas nós somos pregadores muito diferentes, estilos muito diferentes, porque se eu tentar copiar meu pai não vai dar certo, eu vou ser um Frankenstein, eu não vou ser eu, e eu não vou conseguir alcançar as pessoas, porque todo mundo vai perceber que eu não sou autêntico. Eu vou ser uma pessoa de mentira. Eu tenho que trilhar o meu caminho, a minha vereda, o caminho que Deus trilhou para mim. Pastor Salatiel, Deus abençoe. Futebol, essa quer ver? Jogo mal, Pastor Salatiel. Mas tô lá, tô brincando com o pessoal, né? Tô sempre correndo. Mas vamos lá. O que eu estou querendo dizer é que nós temos que descobrir o nosso caminho. Vou te dar um exemplo. Exemplo clássico, você conhece a história. 1 Samuel capítulo 17. Um homem de 3 metros de altura, 2,98 metros, quase 3 metros de altura, um grande guerreiro, que por 40 dias desafiou o povo de Israel, chamava-se Golias, o gigante de Gate. Olha, tem homem aí? Eu quero saber se tem homem aí. Por 40 dias, não tinha um homem em Israel. Já pensou que vergonha? Milhões de homens em Israel, centenas de milhares de soldados, e durante 40 dias, de manhã e à tarde, Golias ia lá e falava: ó, manda um campeão para lutar comigo. Não tem homem aí em Israel, não. Ninguém tem coragem para me encarar. Aí eu fico imaginando o constrangimento. Um soldado olhando pro outro, falou: você vai? Eu falei: não vou não, eu tô com uma dor no joelho, a minha tendinite, né? A minha rinite, eu não tô respirando direito, eu vou deixar quieto esse negócio. E o fato é que aparece no meio dessa confusão, vou encurtar a história, a armadura de Golias pesava mais de 60 quilos, a lança dele pesava 7 quilos, a ponta da lança dele pesava 7 quilos. O camarada era um gigante, outra coisa, um grande guerreiro. Um guerreiro experimentado na batalha, tinha experiência, tinha cicatrizes de guerra. Daqui a pouco aparece um menino ruivinho. Eu imagino ele, algumas sardas espalhadas pelo rosto, umas espinhas na cara, um adolescente, ou quiçá um pré-adolescente, pastor de ovelhas, nunca tinha empunhado uma espada, nunca tinha segurado um arco e uma flecha, nunca tinha montado num cavalo aparelhado para a guerra, um menino que estava acostumado a lidar no campo. Ele falou bem assim: ó, se ninguém vai, eu vou. Aí sabe o que aconteceu? Quando ele chegou na presença de Saul, não vou ler o texto que você conhece, quando ele chegou na presença de Saul, Saul falou bem assim: rapaz, você não poderá lutar contra esse gigante, porque ele é um homem experiente na guerra, e você é só um menino. Ele disse bem assim: olha, fique tranquilo, eu sou só um menino, mas mesmo sendo menino, ele traçou a vereda dele, Golias traçou a vereda dele, o caminho dele foi treinar nas filas dos exércitos, foi matar pessoas inocentes, o caminho dele foi defender um deus pagão, né? O caminho dele, Dagon, que era o deus dos filisteus, metade peixe, metade humano, né? Daqui para cima ele era humano, daqui para baixo ele era peixe, e o fato é que o caminho dele foi esse: assassinar pessoas em nome de um deus estranho. Enfim, o meu caminho foi diferente, mas Deus me fez trilhar o meu caminho. Olha, eu estava lá cuidando das ovelhas, não era guerra nem nada, mas vinha um urso, vinha um leão e pegava uma das ovelhas, e eu perseguia o urso, perseguia o leão, tirava a ovelha da boca dele. Quando ele vinha contra mim, eu lançava a mão da barba dele. Se eu não acreditasse em Davi, se Davi não fosse crente, eu ia falar bem assim, igual eu estava falando esse dia na igreja. Falei que eu era o pastor mais bonito do Vale do Paraíba, tinha um bêbado na igreja, ele falou: mentiroso! Né? Quem não conhecesse Davi, não sabia que ele era o homem de Deus, ia dizer: mentiroso! Porque eu vou te dizer, pegou o leão pela barba, mas era verdade. Ele pegou o leão pela barba, pegou o urso pela barba, ele falou: eu tenho o meu caminho. Ele treinou lá no exército, eu treinei no campo, defendendo as ovelhinhas, guardando as ovelhas indefesas, guardando vidas indefesas,
eu aprendi a me defender. Fique tranquilo, rei. É assim como o Senhor, olha o segredo dele, assim como o Senhor me livrou do leão, me livrou do urso, ele me livrará desse incircunciso filisteu. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. E aí naquele momento, diz a Bíblia, que Saul então falou, olha, tudo bem então, vou adaptar a sua história. Glória, perdão, amados, ainda tem um restinho de rinite aqui. Vai sair em nome de Jesus. Então vamos lá. E aí, Saul quis ajudar, até bem intencionado, falou o negócio seguinte, faz o seguinte então, pra você ter uma ideia, Saul era um homem muito alto, era um homem muito grande, diz a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 9, verso 1 e 2, havia um homem da tribo de Benjamim chamado Quis, e esse tinha um filho chamado Saul, que era jovem e tão belo, que entre os homens de Israel não havia um jovem mais belo do que ele. Dos ombros para cima sobressaía a todo o povo. Vamos traduzir isso aqui? Saul era o homem mais alto de Israel. Quando ele andava na multidão, a pessoa mais alta batia nos ombros dele. Tipo ele eu andava andando no na meio, tipo a Silsa pequenininha. Quando ele andava no meio da multidão, o homem mais alto da multidão batia nos ombros dele. Dos ombros para cima ele sobressaía a todas as pessoas. Diz a tradição que ele tinha 2,10 metros de altura, altura de jogador de vôlei. Para aquela época era um tamanho razoável. Embora Golias tivesse 2,98, Saul era um homem de grande estatura. E o fato é que ainda era bonito. Era um galã, né, de novela, o tal do Saul. Não tinha em Israel um homem mais bonito do que ele, alto, bombadão, guerreiro, acostumado. Aí ele quis ajudar Davi, falou, faz o seguinte, anda aqui pelo meu caminho. Pegou a armadura dele, a espada dele e colocou em Davi. Imagina o tamanho da armadura e o peso da espada de Saul. Davi, 1,60 m, 1,65 m, no máximo 1,70 m de altura, um ruivinho, franzino, não estava acostumado com aquilo. Quando colocaram aquele capacete, era a idade do ferro, tudo era de ferro. Aquele capacete, aquela couraça, a caneleira, a proteção, misericórdia. Imagine o peso, quantos quilos, era coisa de 40, 50 quilos só de armadura, mais o peso da espada. Pensa o sobrepeso na vida de Davi. Davi pegou aquilo, diz a Bíblia que ele, né, a Bíblia não fala, mas deve ter andado igual um robô. Diz que Davi falou assim, não, tira isso de mim, eu não sei andar com isso, eu não sei lidar com isso, eu vou fazer o meu caminho, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer a minha maneira. Se Saul fosse lutar, ele iria com a armadura, mas eu vou sem armadura, eu vou no peito e na raça. Ele pegou o cajadinho dele, diz a Bíblia, de pastor, porque a gente que é pastor não perde o cacuete, viu? Pode ter pandemia, o cara faz live em casa, culto em casa, ora pelos outros, serve Santa Ceia online, o pastor não perde o cacuete. E ele era um pastor, ele pegou o cajadinho dele, que era o que ele sabia, pegou o cajadinho dele, pegou a funda que ele usava para caçar, para se defender dos animais, pegou lá um embornalzinho, surrão, e colocou 5 pedrinhas, que era o que ele sabia. Quando ele chegou, a figura de Davi era tão, vamos dizer assim, ridícula num campo de batalha, ridículo. Não tinha lógica Davi tá ali. Todo mundo armado, todo mundo preparado. Chega um moleque com um cajado na mão, um embornalzinho aqui, franzino, fraquinho, e entra no campo de batalha. Golias desprezou Davi, falou, você tá brincando comigo? Eu não sou nenhum cachorro, não, pra mandar esse moleque com pedras e paus pra vir. Eu não sou cachorro, não. I'm not dog no, for living so humble. Né? Eu não sou cachorro, não. Ele ficou absolutamente revoltado com aquela situação. E o fato é que ele explicou para Golias, falou, você vem contra mim com espada, que é como Saul teria ido. Você vem contra mim com lança, você vem contra mim com escudeiro, você vem contra mim, pode vir como você quiser, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. E diz a Bíblia que Davi teve uma esmagadora vitória, porque ele foi ele mesmo, ele seguiu o seu caminho. Se ele aparece diante de Golias, se ele aparece diante de Golias com a armadura de Saul, ele seria morto, ele seria destruído, ele seria dizimado, porque ele perderia agilidade, mobilidade, capacidade para guerrear, a visão que ele tinha que ter limpa para acertar Golias. Ele teria morrido se ele deixasse de ser ele mesmo. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Nós temos que fazer o nosso caminho.
E às vezes o mundo quer nos desvirtuar do caminho. E nós temos que saber que nem tudo que as pessoas nos oferecem, por melhor que possa parecer, nós devemos aceitar. Saul ofereceu uma grande honra, usar toda a indumentária. Olá, meu Valmir, Deus abençoe, graças a Deus, prazer tê-lo conosco aqui. Era uma honra poder usar a armadura do rei, era uma honra poder estar ali vestido com a armadura de Saul, uma armadura que já vencera tantas guerras, que já fora testemunha de tantas vitórias militares. Eu imagino que devia ser uma armadura bonita, linda, polida, elegante, mas nem tudo que nos oferecem nós devemos aceitar, nós devemos fazer o nosso caminho. Não é porque alguém te ofereceu um emprego que você deve aceitar. Às vezes você tem que dizer não, não é para mim, não é o momento. Isso não vai ser bom para mim. Não é porque alguém te ofereceu uma promoção sob certas condições que você deve aceitar. Na hora pode parecer muito bom, mas não é para você. Não é porque alguém te propôs casamento que você deve aceitar. Será que essa pessoa é a pessoa que Deus preparou para você? Ah, mas todo mundo fala que todo mundo não tem que falar nada. Você que tem que sentir. Você que tem que amar. Você que tem que querer. Você que tem que gostar. Você não tem que ser levado pela opinião das pessoas, mas tem que ter caráter, tem que ter determinação e fazer o que é melhor para você e respeitando o outro. Porque casar com alguém sem amar é desonestidade. E o fato, amados, é que nem tudo que nos oferecem nós devemos aceitar. Ainda mais dependendo da circunstância. Se for pisando em alguém, passando para cima de alguém, prejudicando alguém. Não é porque você recebeu uma proposta, não é porque você recebeu uma oferenda, uma oferta, que você deve de alguma forma aceitar. Você tem que avaliar se aquilo está no seu caminho, se aquilo vai ser bom para você, se aquilo de alguma forma vai ser bênção para a tua vida, para a tua alma, para o teu coração. Nem sempre nós podemos aceitar aquilo que nos propõe. Quantas vezes na minha profissão eu tive que rejeitar algumas propostas? Eu disse, não é para mim. Eu não quero isso. Eu tenho outro estilo de vida, um outro modo de vida, uma outra maneira de encarar as coisas. Quantas vezes em tantas áreas da nossa vida nós recebemos um presente, só que às vezes é um presente de grego que vai nos afastar do nosso caminho. Meu irmão, eu quero dizer para você, seja você mesmo. Seja autêntico, faça o seu caminho. Obviamente, procure não escandalizar os outros, não ferir os outros com as suas escolhas. Nós sempre fazemos o máximo para que isso não aconteça, mas tenha coragem de ser você. Tenha coragem de ousar. O problema dos cristãos hoje é que nós estamos querendo muito agradar o mundo. Nós queremos que o mundo nos aplauda, o mundo nos oferece uma doutrina, o mundo nos oferece uma postura, o mundo nos oferece o politicamente correto, o mundo nos oferece os aplausos e a gente vai aceitando as armaduras de Saul. Nós vamos colocando sobre os nossos ombros. Quantos pastores hoje, desculpa a minha sinceridade, vendidos, comprometidos com o pecado, com o erro, com a politicagem, pessoas sem independência, que têm cabresto, que se venderam. Falo isso com dor no coração, com angústia na alma. Por quê? Porque aceitaram a armadura de Saul e agora não conseguem mais caminhar. Não conseguem mais tomar suas próprias decisões, perderam a mobilidade espiritual, não conseguem mais apontar o pecado, não conseguem mais apontar o erro, não conseguem mais denunciar o mal, porque aceitaram a armadura de Saul e deixaram de ser quem eles eram. Amados, para a glória de Deus, eu estou lá pastoreando. Pela misericórdia do Senhor Jesus, o Senhor me confiou um pequeno rebanho, mas é um rebanho querido, amoroso, amado, e é a minha cara. Eu estou lá dentro da igreja, não estou para agradar ninguém, estou para ser eu mesmo. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, mas o pastor fulano, a igreja fulana faz isso. Na hora eu respondo, vai para lá. O pastor fulano faz, a igreja fulana faz, então vai para lá. Deus te abençoe, eu serei eu. Eu continuarei sendo eu. Desde que eu não peque, eu tenho liberdade de ser eu. Desde que eu não fira as sagradas escrituras, eu tenho liberdade de ser eu. Desde que eu não passe por cima do mandamento da palavra de Deus, Jesus me dá o direito de ser eu. E eu serei eu. Eu não me venderei, eu não aceito a armadura de Saul. Cada um faz como quiser, tá bom? O Josué falou bem assim, olha, se vocês querem voltar para o Egito, se vocês querem servir os deuses dos
vossos amorreus, em cuja terra habitais. Se quereis voltar a servir os deuses do Egito, tem problema não. Faça o que vocês quiserem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então quem quiser fazer, faça o que quiser. É porque lá na igreja pode isso. Lá na igreja o pastor deixa todo mundo mandar. Lá na igreja não tem comando. Lá na igreja o pastor fala o que todo mundo quer ouvir. Lá o evangelho é de facilidade. Lá o pastor é um amorzinho. Vai pra lá, filho, Deus te abençoe. É porque eu amo as minhas ovelhas que eu prego a verdade do evangelho. É porque eu amo as minhas ovelhas que eu prego um evangelho que confronta. É porque amor não é isso aí não. Pastor que aplaude ovelha, pastor que passa a mão por cima de ovelha, pastor que concorda com tudo que a ovelha faz, pastor que quer agradar a ovelha e não agrada a Deus. Papo furado, rapaz. Eu li uma frase, nunca mais esqueci. Se você agrada a Deus, não importa quem você desagrade. Agora, se você desagrada a Deus, meu irmão, não importa quem você agrade, seu destino é terrível. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro responde lá ao Sinédrio, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu serei eu, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, com as minhas virtudes, com os meus fracassos, com as minhas vitórias. Do jeito que Deus me fez, eu continuarei sendo. Isso não é motivo para justificar o pecado. Nós temos que ser transformados pelo Espírito Santo, mas temos que ser autênticos. Desde que respeitemos a palavra de Deus, desde que estejamos aqui debaixo da força, debaixo da autoridade da palavra de Deus, nós devemos ser quem Deus nos chamou para ser. Não adianta que a armadura de Saul não serve em mim. Eu prefiro ser Davi. Eu prefiro ser o pastorzinho com cajado surrado. Eu prefiro ser o pastorzinho da igrejinha pequenininha. Deus é que sabe do meu destino. Com a roupinha gasta como ele era, com poucas ovelhas, porque o próprio Eliabe ridicularizou Davi e falou assim, e o que você fez? Eu bem conheço a maldade do seu coração. O que você fez com aquelas poucas ovelhas do nosso pai? Ele não era pastor de uma multidão de ovelhas, não, mas era pastor. Então eu prefiro ficar no meu ritmozinho, dando glória a Deus, aleluia, fazendo a vontade de Deus, do que deixar de ser quem eu sou. Continue sendo quem você é. Você é uma bênção sendo quem você é. Deus te fez porque o mundo precisa de uma pessoa como você. O mundo precisa de uma pessoa como eu, o mundo precisa de uma pessoa como a Silsa. O mundo precisa de pessoas diferentes da água pro vinho como eu da Silsa, mas que nos complementamos. Na igreja precisamos de pessoas diferentes. Na igreja, precisamos de pensamentos diferentes. Embora a autoridade esteja com Jesus e na minha igreja com Samuelzinho, né? Mas Deus vai dando graça e a gente vai vencendo para a glória de Deus em nome de Jesus. Vou parando por aqui, só uma mensagem de meditação hoje. Não pegue a armadura de Saul. Você vai vencer com cajado, você vai vencer com a funda, você vai vencer de cara limpa, você vai vencer sendo quem você é, para a glória de Deus em nome de Jesus. Ninguém pediu para eu cantar, não vou cantar. Vou fazer greve. Não teve um pedido para eu cantar, desaforo. Eu vou orar. Amado Senhor Jesus, te glorifico e te adoro pela bênção, pela vida, pela paz. Nós acreditamos na tua palavra, no teu amor, na tua bênção. E acreditamos na tua presença agora nos nossos lares. Onde nós estivermos, no nosso setor de trabalho, nas nossas casas. Se alguém estiver nos leitos de hospitais, eu te peço agora em nome de Jesus, visita os teus filhos. Pela tua misericórdia, dá saúde, Pai. A iniciar pela tua filha, irmã Graça, toma nas suas mãos, desobstrui veias e artérias, músculos, tira a inflamação, a dor, o desconforto. Tu és o Deus poderoso, tu fizeste o pior. Tu colocastes, Pai, aleijados de nascença a pular, a correr. Não é nada para te curar a tua serva. Eu peço uma bênção de saúde para todos, Pai. Tua filha Rejane, Pai, que precisa das orações da igreja. Toma nas tuas mãos, fecha a sepultura, visita a tua serva. Nós clamamos por ela, Pai. Repreende esse vírus maligno, essa maldição do pecado que tem alcançado a humanidade. Dá à sua filha mais uma chance de estar na tua casa para te glorificar e para te adorar. Se algum dos teus filhos está enfermo, manifesta agora a tua presença, o teu poder. Tu que és o Jeová Rafa, o Senhor que cura
Cura cada um dos teus filhos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Eu quero pedir uma bênção geral e específica para cada um de nós. A bênção geral é a bênção da salvação, é a bênção da alegria, é a bênção da paz. Mas alguns dos teus filhos precisam de bênçãos específicas. Alguns precisam de uma porta de emprego aberta. Outros precisam de uma cura. Outros precisam de harmonia nas suas famílias. Outros precisam do perdão dos pecados e da reconciliação. Outros ainda precisam de um milagre. Eu te peço agora, concede, Pai, os desejos dos corações. Visita as nossas casas e as nossas vidas, liberando as mais seletas bênçãos. Realiza os desejos do nosso coração. Nós pedimos em nome de Jesus. E aquele que crê no poder da oração, diga amém. O Carlinhos tá pedindo pra você cantar. É pra cantar? Então vou cantar. O Carlinhos pediu. Carlinhos é meu truta, é meu amigo, é meu parceiro. Carlinhos pediu, tá pedindo. Deus sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Deus nunca se engana. Por que Ele me deu a Cils? Deus sabe o que Deus faz. E tudo que faz é porque te ama. Até quando Ele me deu a Cils. Porque Ele é teu Pai. Deus te ama mais que qualquer um te ama. Quando não dá mais e te deixam pra trás, Ele não te abandona. Quando você acerta, ali Ele está. Também vai estar quando você errar. No aplauso ou na dor, Ele sabe te olhar. Com o olhar de um pai que não vai descartar. Um filho que erra, mas quer acertar. E não vai desistir de te recuperar. Se alguém te deixou, Ele não deixará. Deus é contigo. Oh, coisa boa adorar a Deus. Dá um beijo aqui, gato. Fiz bullying com ela, ela tá brava, ó. Ó a cara da mulher brava, ó. Sangue. Ó, gente, olha pra Deus me dar o livramento hoje, me guardar, me proteger, que eu durmo com essa doida aqui. Deus abençoe. Amados, feliz de estar com vocês. Até a próxima. Se Deus quiser, amanhã, eu e Cílcio vamos fazer uma live dos temperamentos, tá bom? Vamos casar uma galera aí. Sanguíneo com colérico, colérico com fleumático, fleumático com colérico. E vai ser uma benção, tá bom? Deus abençoe. Amanhã estamos juntos às 9 horas. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus, seu Filho amado, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Todos quantos estão felizes vão para o céu. Digam amém. Amém. Nosso lema: vitória, poder e glória. Maravilha, tremendo. Terminado. Beijão, amo vocês. Deus abençoe. Muito bom. Saudade.